O discurso da servidão voluntária. Étienne de La Boétie foi um filósofo e jurista francês do Renascimento, mais conhecido por sua obra Discurso da Servidão Voluntária, escrita por volta de 1549, quando tinha apenas 18 anos. Apesar da juventude, sua reflexão é uma das mais profundas sobre a natureza do poder político, da obediência e da liberdade humana. A França do século XVI vivia um período de forte centralização monárquica, marcada pela consolidação da autoridade real e pelos conflitos religiosos entre católicos e protestantes. O absolutismo ganhava corpo e a figura do rei era cada vez mais sacralizada. Ao mesmo tempo, a Europa já havia recebido os ventos do humanismo e da reforma, que questionavam tradições, autoridades e instituições. É nesse ambiente que La Boétie escreve um ensaio que, embora pequeno em extensão, é monumental em sua crítica. Ele não se limita a atacar governantes tirânicos, mas tenta compreender por que os povos se submetem voluntariamente à tirania. A ideia principal de La Boétie é clara: nenhum tirano se sustenta apenas pela força. O poder de um governante autoritário depende, em última instância, da aceitação e até mesmo da colaboração voluntária dos súditos. Ou seja, é a própria obediência dos governados que dá vida à tirania. Essa é a essência da chamada servidão voluntária. Os homens, em vez de resistirem ao opressor, entregam-lhe seu consentimento, acostumam-se à submissão e chegam a defendê-la. Por que os homens aceitam a tirania? La Boétie explora diferentes motivos que explicam a obediência. O hábito. Os povos que nascem sob um regime tirânico não conhecem outra realidade, além da servidão. Crescem obedecendo, e por não experimentarem a liberdade, passam a vê-la como natural. 2. A educação manipulada. Os tiranos controlam narrativas, tradições e símbolos. Assim, constroem uma cultura de veneração, onde o governante é visto como protetor ou até como uma figura quase divina. 3. Os benefícios e privilégios. Muitos aceitam a tirania, porque dela extraem vantagens pessoais. O tirano mantém uma rede de aliados menos conselheiros, soldados, juízes, funcionários, que, em troca de favores, tornam-se cúmplices da opressão. Esse mecanismo cria uma cadeia hierárquica. Cada nível da sociedade explora o inferior e, ao mesmo tempo, protege o superior. 4. A preguiça e o medo. Resistir exige esforço, coragem e risco. Muitos preferem acomodar-se, acreditando que é mais seguro obedecer do que enfrentar o poder. A lógica da tirania. Segundo La Boétie, um governante sozinho não teria como dominar milhares de pessoas. O segredo está justamente na colaboração de poucos que o sustentam, menos uma pequena elite que garante sua autoridade. Esses poucos são seguidos por outros, formando uma pirâmide de dependência que se espalha por toda a sociedade. Dessa forma, o tirano não precisa usar apenas a violência. Ele se mantém porque a própria população o alimenta, seja com impostos, trabalho ou lealdade. Na solução proposta, o aspecto mais radical do texto está na solução que La Boétie sugere. A tirania cai por si só, quando o povo decide não mais servi-la. Não é preciso violência, revoluções sangrentas ou complôs, menos basta recusar-se. Quando os súditos retiram sua colaboração, o poder se dissolve, pois a base de sustentação desaparece. Esse princípio é o que muitos séculos depois inspiraria teorias de resistência civil, desobediência pacífica e movimentos de libertação, como os de Gandhi e Martin Luther King. Importância filosófica. O discurso da servidão voluntária é fundamental porque inverte a lógica tradicional da política. Não é o poder que cria a obediência, mas a obediência que cria o poder. Essa análise antecipa reflexões modernas de filósofos como Hobbes, que refletiria sobre a origem da autoridade do contrato social. Rousseau, que aprofundaria a ideia da vontade geral e da liberdade como fundamento da política. Foucault,
que estudaria os mecanismos de poder e disciplina espalhados na sociedade. La Boétie, portanto, é um precursor das discussões modernas sobre liberdade, resistência e cidadania. Mesmo escrito no século XVI, o ensaio continua extremamente atual. Em qualquer sociedade onde se observa autoritarismo, propaganda política, manipulação da informação ou concentração de poder, a pergunta de La Boétie ressoa: por que os homens continuam a obedecer? Até que ponto somos cúmplices da opressão que nos afeta? E como podemos recuperar a liberdade pela simples recusa à submissão? O texto não fornece um manual prático, mas lança um desafio moral e político: reconhecer que a liberdade está em nossas mãos e que a tirania depende do nosso consentimento. Concluindo, o discurso da servidão voluntária é uma obra curta, porém revolucionária, que obriga cada indivíduo a refletir sobre sua responsabilidade diante do poder. La Boétie mostra que a opressão não é apenas imposta de fora, mas também aceita de dentro, por hábito, medo ou conveniência. Assim, a lição essencial para uma aula é que a liberdade não se conquista apenas derrubando tiranos, mas sobretudo recusando-os a colaborar com eles. Do ponto de vista do comportamento da população brasileira nos últimos anos, a despeito da política, o discurso da servidão voluntária, do Etienne de La Boétie, escrito no século XVI, traz uma provocação que continua atual. Por que os povos se submetem a governos que os oprimem? A tese central do autor é de que a tirania não se sustenta apenas pela força, mas, sobretudo, pelo consentimento dos governados. Esse consentimento, muitas vezes dado por hábito, conveniência ou medo, perpetua estruturas de poder que poderiam ruir se o povo simplesmente se recusasse a obedecer. Ao observar a política brasileira dos últimos 9 anos, percebe-se como esse diagnóstico ilumina a relação entre a população e os governos que se sucederam. A partir de 2016, com o impeachment de Dilma Rousseff, o Brasil mergulhou em um ciclo de polarização profunda. De um lado, cresceu o sentimento de indignação contra a chamada velha política. De outro, consolidou-se a defesa quase incondicional de lideranças carismáticas. A eleição de Jair Bolsonaro, em 2018, foi fruto desse contexto. Um outsider que prometia romper com práticas corruptas, mas que, na prática, construiu seu poder com base justamente naquilo que La Boétie denunciava: menos a aceitação voluntária de narrativas, o apoio incondicional de parcelas da população e a criação de uma rede de privilégios e benefícios que fidelizou aliados. O fenômeno das fake news e o uso estratégico das redes sociais foram, nesse período, instrumentos de manipulação semelhantes ao que La Boétie chamaria de educação para a servidão, pois moldaram percepções e naturalizaram posturas autoritárias. Mesmo após a derrota eleitoral em 2022, a adesão de milhares de pessoas às manifestações golpistas de 8 de janeiro de 2023 revelou como a servidão voluntária se enraizou em parte da sociedade. Movidas por narrativas conspiratórias e pela crença de que serviam a uma causa maior, essas pessoas se tornaram cúmplices da erosão institucional. Ao mesmo tempo, o retorno de Lula ao poder evidenciou outro traço, descrito por La Boétie: a busca por proteção e benefícios. O governo recompõe alianças políticas tradicionais e atende demandas setoriais para garantir governabilidade, mostrando como a lógica da troca de favores e da dependência continua sendo elemento central na manutenção do poder. A grande questão, portanto, não é apenas a figura do governante, mas o comportamento do povo diante dele. Em muitos momentos, os brasileiros se acomodaram diante de abusos, seja por hábito, seja por conveniência, seja por medo de enfrentar rupturas. Porém, também houve resistência. Setores da sociedade civil, da imprensa e das instituições democráticas reagiram, mostrando que a recusa à servidão é possível. O Brasil vive, desde então, uma tensão entre aceitação e resistência.
entre o consentimento que fortalece a tirania e a recusa que alimenta a liberdade. Conclui-se que a lição de La Boétie continua urgente. A tirania não se mantém sozinha, mas pela colaboração dos próprios governados. Nos últimos 9 anos, a política brasileira mostrou como parte do povo legitima líderes e governos, mesmo diante de retrocessos democráticos. Enquanto outra parte insiste em defender a liberdade e as instituições, o futuro da democracia no país dependerá, sobretudo, da escolha coletiva entre continuar alimentando a servidão voluntária ou assumir, com coragem, o fardo da liberdade. Se você gostou desse conteúdo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Compartilha também com os amigos que curtem filosofia. Isso ajuda muito o canal a crescer. Obrigado pela força e até a próxima.